Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Aqui quem está falando é a professora Patrícia e nós vamos dar continuidade à disciplina de Anatomia e Fisiologia para o curso técnico de enfermagem. A ideia hoje é começarmos a falar do sistema locomotor, ok? Na aula passada nós fizemos uma introdução, né, à anatomia. Falamos um pouco do conceito de anatomia, fisiologia, estudamos as partes do corpo, né? Mais pensando numa vista externa. Estudamos os planos anatômicos e demos uma visão geral, fizemos uma visão geral dos sistemas. E hoje nós vamos começar a entrar nos sistemas, a estudar os sistemas propriamente ditos, começando pelo sistema locomotor. O sistema locomotor ele é dividido, tá? A matéria ele é dividida em ossos, cartilagens e articulações e músculos. Nós vamos começar pelos ossos, ok? Então eu preparei aqui uma apresentação de slides com muito carinho para vocês, tá? E... Ai, que esqueletinho simpático, gostei dele. Parecendo uma criança querendo assustar a gente. Amei. Então, gente, a primeira coisa, né, é entender para que serve o sistema locomotor. Ele serve para a gente se movimentar, né? E para nos movimentarmos, o corpo faz uso dos ossos, das cartilagens, das articulações e dos músculos estriados. O sistema locomotor, ele fornece sustentação para o corpo, favorece, né, permite que a gente ande e corra, por exemplo, pule, dance, pratique esportes, etc. Tudo isso comandado pelo sistema nervoso central, que vai ser a última matéria que a gente vai ver lá no final do semestre. Voltando um pouquinho nesse mesmo slide, gostaria de comentar sobre anatomia e fisiologia, os conceitos. Voltando, lembrem-se, anatomia é o nome da estrutura anatômica, da peça, digamos assim, e fisiologia é como a peça funciona. Então, quando eu conto para vocês como é que funciona, para que serve, eu estou falando de fisiologia, tá? Eu estou dizendo que o sistema locomotor, ele ajuda a gente a ter a capacidade de andar, correr, pular, dançar, praticar esporte. Então, já estou falando de função, né? Então, é fisiologia. Mas a aula vai ser primordialmente de anatomia, explicando, né? Apresentando aí o nome das estruturas ósseas do nosso corpo. Ainda falando sobre fisiologia, os ossos, né, permitem firmeza ao nosso corpo, sustentação, essa postura ereta que o nosso corpo tem, né? Se a gente não tivesse os ossos, seria impossível se manter de pé. Nós seríamos organismos moles, certo? Não teríamos essa postura ereta que nós temos. Os ossos, gente, são formados por células vivas, tá? Por mais que não pareça, para mim foi uma surpresa quando eu descobri isso lá na época da faculdade, que os ossos são tecidos vivos, né? E formado por células ósseas, chamadas de osteócitos. O interstício, ou seja, aquela parte da célula, né, onde ficam o interstício é o espaço extracelular, né, que fica entre uma célula e outra. Então, o espaço entre uma célula e outra, o interstício, é composto por uma quantidade elevada de sais minerais, né, dentre eles o fosfato de cálcio, que promove essa característica, né, do sistema ósseo de ser rígido, endurecido, ok?
Olha aí, dois esqueletinhos, né? Um de frente para um virado de frente para nós, né? Lembrando que não está em posição anatômica, porque olha, ele está olhando para o lado, esse esqueleto do lado esquerdo está olhando para o lado e uma mão virada assim para frente, mas a outra não está. Então ele não está em posição anatômica, tá certo? Como é que seria em posição anatômica? Se tivesse totalmente virado para nós, de frente, e com as palmas das mãos viradas para frente também. E aí, aqui nós estamos vendo uma vista posterior, né? E aqui uma vista anterior. E as principais divisões que podemos fazer são cabeça, né? Região de cabeça, tronco, né? E os membros inferiores e membros superiores. E essa posição ereta que a gente tem, reta, e essa característica da gente conseguir ficar de pé é por causa dos ossos. Os ossos permitem essa sustentação do corpo, ok? Os ossos, gente, têm funções e tamanhos diversificados, tá? Eles servem para fixar o músculo esquelético, né, que é de movimentação. Os músculos esqueléticos são músculos de movimentação voluntária. Eu, por exemplo, estou falando aqui com vocês e mesmo sem imagem, eu não paro de mexer a minha mão. Não paro de mexer porque essa movimentação muscular que permite a movimentação das minhas mãos e dos meus braços, essa movimentação muscular da minha boca na hora da fala, é tudo porque eu quero, é tudo voluntário, tá? São todos músculos esqueléticos de movimentação voluntária, porque você quer. Existem alguns outros músculos no nosso corpo que se movimentam involuntariamente, independente da sua vontade, certo? Então, é isso. Nós vamos estudar sistema muscular mais para frente, eu não vou me alongar muito na parte de sistema muscular. Para que mais servem os ossos? Para proteger órgãos moles, tá, gente? Então, os ossos, eles têm essa função muito especial de proteger órgãos sensíveis e moles do nosso organismo. Você já parou para prestar atenção que, por exemplo, a sua cabeça, ela é uma tremenda caixa que guarda um órgão super importante para você, que é o cérebro, o encéfalo, né? É um órgão muito importante, a gente não pode viver sem ele. E a conformação do osso da cabeça é de proteção total, né? De fazer um escudo mesmo, né? Por todas as direções para proteger o cérebro. Já pararam para pensar que o tórax também, a gente tem costelas no tórax, né? E que vão até a região dorsal, até as costas, para o quê? Proteger órgãos essenciais que nós temos aqui em região torácica. Os principais quais são, Brasil? Fala aí, gente. Não, o meu é desse lado aqui. O coração, né, gente? O coração, os pulmões, tá certo? São órgãos vitais que a natureza criou aí esse tipo de proteção desses órgãos vitais. Então, os ossos têm essa conformação para proteger esses órgãos moles e tão importantes para a gente, né? A gente não vive sem eles. Agora vamos começar a falar das categorias de ossos, né? Nós temos os ossos longos. Então, os ossos longos, por exemplo, qual é o osso mais longo do nosso corpo? O fêmur. E aí, vamos falar um pouquinho da anatomia de um osso longo. Olha só. Lembrando que essas ilustrações eu vou só sair para mostrar para vocês da onde eu tirei. Lá no último slide tem a referência, tá, de onde eu tirei, é um livro produzido pelo Ministério da Saúde
eu super recomendo, acho que ele é suficiente para o aprendizado técnico em enfermagem. Então, olha ele aqui, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu sair um pouquinho para vocês verem. Esse livro, olha a capa dele aqui. A capa dele é assim, tá? Produzido pelo Ministério, é um pouquinho antigo, mas não há problema, porque nós continuamos os mesmos, né? A anatomia e fisiologia ainda é a mesma, então não tem problema o livro ser um pouquinho mais antigo, tá bom? E aí tá o link que vocês podem ver, copiar e usar. E até a página 80 é só anatomia e fisiologia, mas tem outras matérias aí também, tá? E foi daqui que eu tirei as ilustrações para os slides, tudo bem? As ilustrações aí em 2D, tá certo? Mas para facilitar a vida dos alunos que usam material aí em slides para estudar, tá certo? Então, voltando aqui para a parte onde nós estávamos, estava falando da anatomia, né, do osso longo. Então, o osso, gente, ele tem, ó, tá vendo? Uma cabeça mais assim, proximal e uma cabeça distal, estão vendo? Essas pontas dos ossos são chamadas de epífises, tá? São as epífises ósseas. E o comprimento do osso é chamada de diáfise. Os ossos possuem uma camada externa que é bem enrijecida, bem dura, tá bom? Que é chamada de periósteo, ok? Aqui ele está chamando de camada rígida, pode ser chamada também de periósteo. E no interior tem um tecido esponjoso por onde passam vasos sanguíneos, chamado de medula. Tá certo, gente? A medula óssea. É um tecido avermelhado e tal. E é importante saber que no interior dos ossos longos é fabricado o sangue, né? Que é esse componente tão fundamental aí para a nossa sobrevivência, né? Para a nossa vida, a nossa vida, enfim. Então, vamos para o próximo. Já falei essa parte, né, das epífises, das diáfises, né, o periósteo, que é o revestimento externo, já falei. Aí, mais uma coisa, voltando. O osso, gente, essas extremidades são recobertas por cartilagem, tá bom? Então, deixa eu voltar a aparecer aqui para a gente se ver. Deixa eu ver aqui. Então, os ossos são cobertos, as pontas, as extremidades ósseas são cobertas por cartilagem. Por quê? Primeiro, antes de falar o que é cartilagem, então, vamos lembrar dos ossos de um frango. Quando você está comendo um frango, por exemplo, você está comendo uma coxa de frango, né? E aí você terminou de comer toda a parte da carne, e acho que é bem bacana fazer esse paralelo para você pensar. O que é a carne? Carne é músculo, tá bom, gente? E aí, quando chega na cabeça do osso, tem um tecido que algumas pessoas gostam de comer, que é crocante, né? Aquilo é cartilagem. Cartilagem. A cartilagem fica nas extremidades ósseas. E a ideia da cartilagem é quando um osso, os ossos, nas articulações, né? A articulação é encontro de um osso com o outro. Então, quando um osso encontra com o outro, para eles não ficarem fazendo atrito, né? Porque isso geraria desgaste, geraria barulho, geraria uma série de problemas, geraria dor, né? Então, as cabeças ósseas, né, são recobertas por cartilagem porque amortecem, né, essas articulações, tá bom? Então, voltando onde eu parei. Que é isso aqui que ele falou, que as epífises são recobertas de cartilagens para facilitar o movimento. Os ossos planos, quais são? Então, falamos dos ossos longos e agora nós vamos para os chatos
e planos, tá? Era para ter colocado uma escápula aqui, eu vou colocar depois nesse slide uma escápula, tá? Mas vamos fazer melhor. Eu vou projetar aqui no 3D para vocês essa escápula. Antes, deixa eu só explicar o osso chato e plano. Então, o osso chato e plano, eles aqui são longos, compridos e finos, como a escápula, por exemplo, e eles não têm aquela função que os ossos longos têm de produzir células sanguíneas, tá bom? Mas eles têm uma função de proteção. Então, crânio é outro exemplo de osso da categoria chato e plano, tá certo? Então, ó, vamos olhar aqui no 3D, para vocês terem uma ideia melhor do que eu estou falando. Então, olha aqui. Seguinte. Vocês estão vendo aí o tronco aqui no osso, o tronco, né? Então, o tronco inteiro aqui, humano, né? A gente já vai estudar todas essas partes, mas sobre qual que eu quero falar exatamente agora? Dessa parte aqui, eu vou virar, né, numa vista posterior, e aí eu quero que vocês vejam esse osso aqui, ó, a escápula, tá? A escápula é aquele osso que quando a gente movimenta os braços, ela sobe e desce, parece uma asa, tá certo? Que fica dentro da nossa pele, tudo bem? Para pessoas bem magras dá para observar bem, então tá na categoria dos ossos planos e chatos. Agora, eu vou pegar aqui o crânio, né? Então, o crânio, ele também está na mesma categoria e tem essa função de proteção. Olha que interessante que é o crânio. Ele tem só pequenas aberturas, estão vendo aqui, ó, dentro do olho, por exemplo, que dá lá para o cérebro, né? Para poder passar alguns nervos, vasos sanguíneos, etc. Mas vocês estão vendo que aqui, ó, um outro orifício aqui embaixo para passar, né, os ossos para passar a medula, né, para passar a medula por aqui, para passar a parte do sistema nervoso central que vai entrar dentro da coluna vertebral. Mas, ó, primordialmente é uma caixa fechada. Olha que interessantíssimo que é um crânio, né? Deixa eu tirar a mandíbula da frente. E vocês vão ver, ó, que mesmo sem a mandíbula, ó, o céu da boca, tudo osso, tudo fechadinho, só mesmo alguns orifícios para passagem, como eu já falei, de vasos sanguíneos, nervos, etc, etc, etc. Tá certo? Então tá, vamos voltar aqui nos slides. Os ossos curtos agora. Vamos falar dos ossos curtos. Eles são ossos com uma característica que é a seguinte: são ossos com 3 dimensões, né? Mais ou menos iguais, semelhantes a um cubinho, tá? Tipo um dado, pensa num dado quando você joga dado, no jogo de dado, né? Então, ossos assim. E quem são os ossos considerados dessa categoria? São ossinhos que nós temos na região do punho e do tornozelo, tá? Tornozelo, termo técnico, né? Tarso, e punho, o carpo. São ossos bem pequenos dessa região, tá? Então, deixa eu ver aqui se eu encontro alguma imagem que se aproxime para poder mostrar para vocês. Então, aqui, olhando no 3D, olha o seguinte. Então, ó, são esses ossos aqui, ó. Então, essa aqui é a região do punho, né? E olha como tem vários ossinhos pequenos. Então, esses ossinhos é deles aqui que eu tô falando, tá? Vamos pegar um pé. Vamos ver se eu acho um pé aqui. Membros inferiores. Vamos lá no pé. Olha aqui. Estão vendo? São esses ossos aqui, ó, da região do tarso, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo rodar. Fazer ele rodar. Ai, meu Deus, estou sem coordenação hoje. Para fazer ele rodar. Tá certo? Olha os ossos aqui do tarso. Tudo bem? Então, beleza. Gente,
Deixa eu só comentar uma coisa. Todos esses ossos têm nome, tá bom? Cada um tem um nomezinho. Patrícia, qual a relevância de eu estudar um por um? Para o curso técnico de enfermagem, eu não vejo relevância, tá? Então a gente vai estudar de maneira mais geral. Então basta você saber que aquele conjunto de ossos pequenos aqui na região, no membro superior, é carpo do pé, tarso. Não precisa saber o nome de todos, não nesse momento da vida acadêmica de vocês. Lógico, quando vocês forem fazer faculdade, né, da área da saúde, vocês vão estudar os nomes de cada um. Então, no nível superior, você já vai estudar nome por nome de cada um, tá certo? Mas para o curso técnico, se você já souber o geral, se você conseguir pegar 70% de tudo que eu falar nas aulas, você já vai ser dos melhores técnicos do Brasil, tá certo? Então não se preocupem de achar que talvez o conteúdo seja insuficiente. Não é. Mas, na verdade, ele é mais do que suficiente para o nível técnico. Patrícia, você está nos diminuindo falando isso? Não, meus amores. Mas não há necessidade de você adquirir um conhecimento num curso que tem tão pouca curta duração, não há necessidade de você adquirir um conhecimento muito complexo nesse momento, tá bom? Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que quando vocês estudam o técnico e depois vocês vão fazer a faculdade relacionada, por exemplo, quem é técnico de enfermagem que vai fazer faculdade de enfermagem, tem muita facilidade depois para isso, porque você já vê todo o conteúdo introdutório no técnico. Depois na faculdade fica muito mais fácil, a meu ver, tá bom? Patrícia, você fez técnico antes de fazer faculdade? Não, porque não é obrigatório. Mas hoje, sendo professora de curso técnico, é que eu observo, gente, se eu tivesse feito técnico, a minha vida seria muito mais fácil na faculdade. Enfim, então, essa é a minha vivência e eu vou dando a dica para vocês. Então, vamos voltar nos slides. Então, próximo. Ossos do tipo irregulares, quem são? Ele se desenvolve dentro de um tendão, tá? E o exemplo principal que nós temos no corpo é a patela, que é um osso, né, que muita gente chama de vulgarmente de a bolacha do joelho, né, de uma maneira mais coloquial, é a patela. Esse osso se desenvolve dentro de um tendão, tá certo? E Patrícia, o que é um tendão? Tendão é uma estrutura, gente. Olha, estão vendo que essa parte vermelha é um músculo. No final do músculo começa o tendão. O tendão é essa estrutura que liga o músculo ao osso. E aí o tendão é um tecido enrijecido, emborrachado. Não é enrijecido como o osso, mas ele é emborrachado, tá? Eu sempre brinco com os alunos e pergunto se alguém é descendente de nordestino, porque eu sou descendente de nordestinos, meus pais são baianos. Os nordestinos costumam comer é muito comum na culinária nordestina serem incluídas as vísceras dos animais, né? Principalmente bovino. E uma das coisas que se come, que não é tão usual no Sudeste, é uma parte do boi. Eu acho engraçado o nome. Eles chamam de cabelouro. Pois é, gente, o cabelouro é um negócio assim. Na verdade, é o tendão, são tendões do boi, tá? Pegam tendões, que é aquela estrutura, tem o músculo, aí no final das extremidades, nas extremidades do músculo, tem tendão para se ligar ao osso, né? Então, o tendão é vendido também nos açougues e tal. E é um negócio que cozinha, não adianta nada, ele fica com a mesma estrutura. E quem come, você vê que eles comem só por esporte, né? Porque você mastiga, o negócio não diminui assim de tamanho na boca. Parece uma borracha aquilo lá. Mas quem gosta, as pessoas que costumam consumir, adoram, acham super divertido. Acaba sendo mais do que um alimento,
passatempo, sabe? Ficar ali, ó, mascando um cabelouro. E o cabelouro nada mais é do que tendão. Tá certo, gente? Olha, os entendedores entenderão. O povo aí, os descendentes de nordestinos, os nordestinos vão me falar. Então, pessoal, é o seguinte, a patela ela se desenvolve dentro de um tendão, tá bom? Então, esse tendão aqui, ó, que tem bem na região de joelho, tá certo? Então, é um osso chamado irregular. É uma coisa importante saber que quanto mais você caminha, você se movimenta, você é uma pessoa ativa, você melhora a sua função óssea, você fortalece os ossos. Nossa, Patrícia, então quer dizer que se eu vou à academia, se eu frequento academia, ou mesmo que eu não frequente academia, mas eu faço exercícios regularmente, eu não estou melhorando só meus músculos? Não, você consequentemente está melhorando os seus ossos, a função óssea, tá certo? Então você fortalece os ossos e você ajuda na promoção da regeneração óssea, ok? Na velhice, entretanto, essa capacidade de regeneração diminui bastante e aí pode acontecer da pessoa ter uma doença chamada de osteoporose. Daí a importância dos exercícios físicos, inclusive na terceira idade, tá? Porque a gente ajuda, né? Mesmo que essa capacidade seja diminuída na velhice, está falando diminuída e não acabada, Brasil. Então, se você faz exercício, é importante para fortalecer e regenerar os ossos, tá? Então, mesmo na velhice, bem importante fazer exercícios e, é lógico, vai ajudar em uma série de outras coisas, né? Principalmente no sistema cardiovascular. O esqueleto humano, no total, possui aproximadamente 206 ossos, tá? Patrícia de Deus, por que você está falando aproximadamente? Quer dizer que tem gente que tem quantidade de ossos diferentes? Sim, gente, por que eu tô rindo? Porque tem aluno que faz piada, fala, ué, mas pode acontecer da pessoa ter um braço a mais, uma perna a mais, etc. E aí ter mais ossos? Não, não é isso. É que alguns ossos pequenos, por exemplo, como esses de punho, de tarso, pode ser uma variação anatômica. A pessoa pode ter um ou outro a mais, principalmente relacionado a esses ossos pequenininhos, tá certo? Então não é nada assim monstruoso, tá certo, gente? Nada demais. É só isso que quer dizer mesmo quando fala aproximadamente. Então pode ser que uma pessoa tenha uma quantidade um pouquinho diferente, mas no geral é isso aí. São 206 ossos, tá? Então vamos falar primeiramente agora dos ossos da cabeça, tá, gente? Vamos falar primeiro dos ossos da cabeça. Acho que é bem divertida essa parte aqui de aprender os ossos da cabeça. Vamos olhar, eu gosto mais de olhar aqui no 3D. Então vamos lá, porque tem uma ilustração bem bonita aqui, e aí a gente pode aproveitar, até daqui a pouco, Brasil, peraí. Vamos aproveitar aqui essa ilustração bem bonita do 3D, né? E aí é bom que eu já vou falando para vocês quais são os ossos mais relevantes aí, né? Ai, meu Deus, eu voltei sem querer. Quais são os ossos mais relevantes aí para o técnico aprender, porque vocês não precisam aprender muitos detalhes nesse momento, tá? Deixa muito detalhe para a faculdade, deixa esse momento para um conhecimento mais introdutório, que já é mais do que suficiente para o desempenho das suas atividades diárias como técnico de enfermagem em uma instituição de saúde. Então, ó, esse osso lindo amarelo que aparece aqui, ó, correspondente à nossa região de testa, né? Região aqui chamada de frontal. Esse osso também terá esse nome, tá? De osso
frontal, tá bom, gente? Então, osso da cabeça frontal. Esse aqui da região da testa. Vocês estão vendo que existe aqui, meus amores, uma espécie de divisão entre os ossos. Olha só que louco, que legal e que interessante, incrível, né? Sabe por quê? Porque quando você foi gerado, você estava lá na barriga da sua mãe, você era um bebezinho fofo, né? Que acontece? Esses ossos eram separados, né? Quando você estava na barriga da sua mãe, e quando você saiu, depois de você ter saído da barriga da sua mãe, esses ossos ainda eram separados, tá? Ao longo do crescimento, que essas separações vão se calcificando e a caixa craniana se fecha. Mas ela só se fecha quando todo o encéfalo ele cresce o suficiente. Cresceu, já tem tamanho de adulto, aí fecha tudo. Aproximadamente com uns 3 anos de idade, fecha tudo. Qual é o nome coloquial que as pessoas dão para a abertura que a gente sente ao palpar o alto da cabeça dos bebês pequenos? Vou dar 3 segundos para vocês lembrarem do nome. 1, 2, 3. Tenho certeza que vocês falaram aí. É a muleira, Patrícia, a muleira, muito bem, é isso mesmo, gente. A muleira que o povo fala, que tem aqui, ó, no alto da cabeça, aquela abertura, né? Que a gente sente a palpação. Ali, gente, você só tá tendo mesmo a camada, né? Couro cabeludo e as meninges e o cérebro já do bebezinho, tá? É por isso que a gente tem que proteger essas partes, não pode mesmo levar pancada, né? Bebê, ninguém tem que levar pancada de natureza nenhuma, né, gente? Mas a gente tem que ter um cuidado aí maior ainda com os bebês, né? E esse cuidado com isso aqui, porque ainda não foi calcificado, então esse cérebro ainda não está totalmente protegido, porque ele ainda está crescendo, no caso das crianças, né? Então, só para vocês saberem que o nome dessas estruturas, digamos assim, né? Dessas junções, são chamadas de suturas. Olha que bacana, porque é realmente isso, é como se o crânio tivesse se costurado, né? Se os ossos do crânio tivessem se costurado uns aos outros, né? Uns nos outros, para poderem se fechar, certo? Então, é isso. Então, já aprendemos o nome de um dos ossos, que é o osso da testa, chamado de frontal. Vamos para esse osso aqui da lateral, né? Esse osso da lateral está em laranja. Lembrando que ele tem o lado direito e o lado direito é esse, né? Lado direito e o lado esquerdo. Então, o nome de um vai ser o mesmo do outro, mudando apenas o lado. Então, esse é o osso parietal direito. E esse aqui, o osso parietal esquerdo, certo? Então, vamos olhar aqui de ladinho. De ladinho, o que tem? Esse osso em verde, tá? Esse osso pintado de verde, ele fica exatamente atrás das nossas orelhas, tá certo? Tanto, ó, que aqui tem um orifício que escava o osso na direção do cérebro, certo? Esse é o orifício do canal auditivo. E qual é o nome desse osso? Lembrando que a gente tem dos dois lados, direito e esquerdo. Portanto, o nome de um vai ser o mesmo do outro, mudando apenas o lado. O nome desse osso em verde é osso temporal, tá certo? Nesse caso, temporal direito. E do lado de cá, temporal esquerdo. Certo? Então, ó, numa vista posterior, nós temos esse osso aqui em lilás, tá? Que é o osso que corresponde à região de nuca, tá?
é um termo mais conhecido aí, né? É a nuca, aqui. Então, qual é o nome desse osso na região da nuca? O nome desse osso é occipital. Occipital, tá? Então, essa região a gente também chama de região occipital, que é a região da nuca. Tudo bem? Então tá. Olha aqui, um prolongamento do osso temporal é esse osso aqui, ó, tá? Então ele também se repete dos dois lados, tá? O nome dele é zigomático. O nome desse osso é zigomático. Corresponde àquela parte que frequentemente na maquiagem a gente passa aí o iluminador, digamos assim, né? Patrícia, não sei qual é a relevância dessa informação para a aula de anatomia. Brasil, quem gosta de maquiagem sabe que isso é importante, saber que o nome desse osso é zigomático e que é aqui que a gente passa o iluminador. Uhul! Aqui nós temos esse osso em laranja, estão vendo? A minha mãe chamaria esse osso de pau do nariz. Patrícia, mas a gente está aprendendo o que é o que a sua mãe fala, é anatomia, a parte mesmo técnica da coisa. Ah, é verdade, a parte técnica. Então, esse aqui é o osso nasal, tá bom, gente? Minha mãe chama de pau no nariz, eu acho muito engraçado. E aí, gente, nós temos esse osso grande aqui, ó, estão vendo? Que fica, ó, pega aqui, ó, parte em volta do nariz, região aqui de bigode, né, Brasil? Toda essa parte aqui, ó, o nome dele é maxilar, tá? Osso maxilar. Tudo bem, gente? Então, mais do que suficiente para o crânio. Esses são os ossos que eu vou cobrar em prova para vocês, tá bom? Então, com esses ossos que vocês têm que se preocupar. Aqui é uma visão sem cor, né? Sem o colorido, mas dá para ver bem também, ó, o osso frontal, parietal direito, parietal esquerdo. Olha aqui os temporais, né, na lateral. E naquele crânio não tinha mandíbula, né? Que é esse osso aqui de baixo, o osso mandibular, certo? E deixa eu ver aqui, é isso mesmo, tá certo? Então, bola para frente. Ossos do tronco. O tronco, então, ele é composto pela coluna vertebral e caixa torácica. A coluna vertebral se inicia logo abaixo do crânio, tá? Então, logo abaixo do crânio começa a coluna vertebral. E ela é dividida em 5 regiões. Elas estão aqui divididas em cores. Eu gosto muito dessa ilustração. Então, região cervical, ou seja, região do pescoço, região dorsal, né? Costas, dorso, região lombar, costas, lombar, região sacral, né? E região coxigiana, que é bem a pontinha. Minha mãe chama isso de sobrecu. Ai, gente. Vocês sabem que os melhores humoristas do Brasil, a maioria vem do Nordeste, não é? Os nordestinos, eles já têm uma tradição de serem muito engraçados. Eles são muito sarristas também. E eu acho muito engraçado os termos. E quando ela chama, sabe quando você cai sentado que dói pra caramba? Nesse osso, então o nome dele é cox. Essa região é coxigiana, né? Mas, assim, pessoas simples, nordestinas, chamam isso de sobrecu. Eu acho engraçado, não sei se vocês acharam também. Vamos lá, bola pra frente. Então, gente, a coluna vertebral é dividida em 5 partes, tá?
Então, vamos olhar aqui no 3D, isso, porque é muito mais divertido, não é, meu Brasil, que é muito mais divertido a gente olhar isso no 3D. Então, voltando aqui, vamos lá. Vamos pegar aqui tronco, coluna. Ai, não, vou pegar uma coluna. Olha que linda essa coluna. Mas eu quero uma coluna num contexto, né, gente? Vamos ver a coluna aqui no contexto do tronco, que acho que fica bem mais fácil de entender. Vamos lá, a imagem está abrindo para vocês. Olha aqui, a coluna cervical fica bem na região do pescoço, né? A coluna torácica bem aqui na região do tórax, coluna lombar aqui no lombo, região lombar, sacral já invade aqui região glútea, né? E coxigiana é bem essa pontinha aqui, tá? O cóccix, que é aquele que dói quando a gente cai sentado. Tá certo? Então, qual é o nome das vértebras da coluna? Então, nós temos 7 vértebras na região cervical, tá? Então, são 7 vértebras aqui na região cervical. O nome da primeira vértebra é Atlas, tá? É o Atlas, primeira vértebra da coluna. Atlas, gente, se não me engano, é o nome de algum deus greco-romano, uma coisa assim. Me corrijam se eu estiver errada. E ele era. Ai, não vou nem me arriscar falar o que ele fazia, mas tinha alguma coisa a ver com segurar o mundo, tá? E a ideia é: quem já estudou geografia sabe que existe um negócio na geografia que se chama Atlas, né? E o que tem no Atlas? O mundo, Patrícia, o mundo de mapas, não é isso? O mundo representado em mapas, muito bem. E qual é a ideia de chamar a primeira vértebra da coluna de Atlas? A ideia é dizer o seguinte: olha só, essa vértebra segura a cabeça, que tem um formato similar ao planeta, né? Um formato similar a um formato esférico, certo? Então, é essa a ideia, né, de chamar essa vértebra aí de Atlas. A segunda vértebra da coluna é a vértebra chamada de axis, ok? As subsequentes é só você contar. Então, você pega, usa o C de cervical e conta 1, 2, 3. Então, o nome da terceira é C3. O nome da quarta é C4. C5, C6, C7. Tudo certo? Patrícia, e se eu quiser chamar o Atlas e o Axis de C1 e C2, eu posso? Pode. Então, se você não lembrar, pode chamar de C1 e C2 também, tá certo? Então, já aprendemos aqui a região cervical. Vamos agora para a região torácica, tá? Então, a primeira vértebra da região torácica, então é só lembrar que torácica começa com T, tá? Então, é T e o número da vértebra, né, da ordem em que ela aparece, né, no sentido céfalo-caudal. Então, pensando nesse sentido, a primeira vértebra que vai aparecer é a T1. A próxima vértebra, T de torácica, como ela vem em segundo lugar, T2. E assim sucessivamente até acabarem-se as vértebras torácicas, tá bom, gente? E começar as vértebras lombares, tá bom? Peraí que às vezes eu faço confusão aqui. As vértebras lombares, tudo bem? Então vamos voltar aqui no slide só para lembrar. Cervical, são 7 vértebras, né? Já falamos sobre isso. Torácica são 12, então T1, T2, T3 até T12. Lombares são 5, tá? 5 vértebras. Mesma lógica,
Lombar começa com L, então a vértebra vai ser, a primeira vai ser chamada de L1, né? Depois L2, L3, L4, deixa eu só organizar a imagem aqui para vocês. Essa ainda é. Só um segundo, ele demora para carregar para vocês. Aqui. L1, estão vendo? Lombar número 1. Aí 2, essa daqui já é a 3. Deixa eu mostrar uma vista anterior para vocês. Ah, ele demora para carregar a imagem para vocês, né? Desculpa, gente. Às vezes eu falo uma coisa que ele ainda não está mostrando. Mas ele haverá de mostrar, tá? Esses atlas em 3D, eles demoram um pouco para carregar às vezes. Então aí está aparecendo agora para vocês a L1, né? Mas eu já selecionei aqui a L3. Não quer aparecer, tudo bem, vamos adiantar, porque senão fica muito tempo aqui. Aí logo abaixo vem a região sacral, tá? Logo abaixo vem a região sacral. E depois, e a região sacral tem que 5 vértebras. Essas vértebras, gente, são fixas, não são separadas como as daqui para cima, da lombar para cima. Elas são fixas, tá? E as da região coxigeana também. 4 vértebras fixas umas às outras, tá? As vértebras possuem um foramen, tá? Aqui eu coloquei uma visão transversal, né, de uma vértebra da coluna, para vocês verem ó, que dentro existe uma luz, né? Então, é por aqui que se passa o sistema nervoso central, a parte que sai do crânio, né? Que é a medula óssea. Tudo bem? Gente, eu acho que é muita matéria, é muita coisa para guardar. Eu penso que talvez seja melhor a gente dividir essa aula, tá? E aí a gente trabalhar agora com... A gente dividir essa aula, acho que já foi de bom tamanho por hoje. Então, eu espero que vocês tenham entendido bem as coisas que eu tentei passar. E a gente começou a estudar o esqueleto, né? Já vimos cabeça e coluna. A próxima aula eu finalizo falando dos outros ossos que a gente ainda não estudou todos os demais. Acredito que mais uma aula de quase uma hora a gente consiga falar do restante, tá bom? Mas acho melhor dividir para não ficar tão cansativo. Muito obrigada pela atenção até esse momento. Espero que tenha sido proveitoso e acho melhor a gente dividir aqui, tá bom? Um grande abraço carinhoso a todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.